Curiosamente, fomos criticados por não ter caído mais e depois fomos criticados por ter caído muito. Né? Então, a maior divergência que eu tive com você naquela reunião, não sei se você lembra, você começou a tentar me convencer que o LeBron jogava melhor que o Michael Jordan, coisa que eu jamais ia admitir numa reunião dessa. A gente teve um tempinho para ter esse tipo de debate. O LeBron é o nome do meu, eu gostava tanto que é o nome do meu cachorro. É o nome do seu cachorro, exatamente, exatamente. Presidente Roberto Campos, Obrigado. Que bom te ver de novo, meu amigo. Obrigado. Estava com saudade. Também. Estava com saudade também de você voltar aqui para casa. Te agradecer mais uma vez. Você, toda vez que o Banco Central te pede, você aqui está presente para nos ajudar e colaborar. Serei um fiel escudeiro sempre. Eu sei que a gente pode contar com você mesmo. E seria impossível fazer o registro dos 60 anos do BC sem contar com a sua participação. Você é um pedaço muito importante dessa história. Obrigado. Então, te agradeço por poder estar aqui para te bater esse papo aqui. E queria começar te perguntando se você lembra do momento onde você estava, como foi, quando você recebeu o convite para assumir a presidência do BC. O convite foi um processo onde existia um grupo de trabalho que estava organizando como seria o plano econômico. E na época o Paulo Guedes me chamou para participar desse grupo. O que tinha sido meio combinado informalmente, que nunca funciona, é que eu participaria dando ideias, mas que não entraria no grupo. Na época existia uma ideia do ministro Paulo Guedes de que o Ilan iria continuar, uma ideia que o Ilan não sabia, então assim, foi uma coisa assim meio, né, que no final eu descobri que tinha sido um pouco diferente. Mas aí eu tinha umas reuniões no Leblon, né, que a gente fazia para pensar o que daria para fazer no Banco Central em termos de inovação financeira, a parte de mercado de capitais e tal. E aí um dia eles falaram, olha, seria bom se você pudesse estar no grupo. E aí eu conversei então com o Ilan, porque até então a minha percepção é que o Ilan iria ficar, ele disse que não iria ficar, que ele tinha optado por sair, queria fazer outras coisas da vida. E aí meio que ficou implícito, mas daquela forma como você sabe que o governo funciona, que nunca é nada 100% certo. E aí eu tinha combinado de ir ver um campeonato de tênis em Londres, que chama a Batalha dos Campeões, que é naquele O2, né? E aí era um feriado de 15 de novembro, e um dia antes saiu na imprensa que eu ia ser... Você. Eu fiquei sabendo pela imprensa, né? E aí eu desmarquei a viagem e tal. Obviamente a gente já tinha meio conversado, né, com o Paulo Guedes, com todo mundo. Mas eu lembro específico esse dia que eu li na imprensa que tinha vazado. E aí eu, na época, liguei para a Dani, que era muito próximo ao ministro, falei, mas como é que... Ninguém sabia muito como tinha vazado, mas foi assim que eu fiquei sabendo, né? Então eu lembro daquele dia. E lembro também da minha primeira conversa com o Ilan, que eu disse para ele, olha, que bom que vocês fizeram um trabalho tão bom no Banco Central, porque a parte está bem acertada, a parte de política monetária, e eu vou poder fazer uma agenda boa de inovação, porque tá em calmaria. E ele falou para mim assim, o Banco Central nunca tem calmaria. Isso é legal, saber assim, nesse primeiro momento você sentou ali na sala, fechou a porta, falou, agora é comigo. O que você pensou dos desafios que você tinha para enfrentar e o quanto que surgiram coisas muito diferentes ou quanto eles realmente foram os desafios que você enfrentou? A primeira coisa que eu pensei quando sentei na cadeira é quem foi o maluco que me colocou aqui? E a segunda coisa que eu pensei é, será que eu tenho capacidade de fazer esse negócio, né? Será que eu tenho o que é necessário para fazer um trabalho bem feito? Então, foram as coisas que eu pensei. E aí, ao longo do tempo, conhecendo a equipe, e você sempre tem pessoas que têm pontos fortes e pontos fracos diferentes, você vai se apoiando nos seus pontos fortes, vai se apoiando nas outras pessoas, nas áreas que você é mais fraco, e aí foi tocando, né? Mas eu tinha muita insegurança no começo. Né? Normal. E a visão que você tinha sobre o que ia acontecer com a economia, porque você passou por muitas coisas inusitadas, você passou por uma pandemia, você passou por série de coisas ali. O quanto foi, o quanto te desviou do que você tinha imaginado de plano, ou você não falou assim, não, nem tem um plano, nós vamos ver como é que a coisa vai se desenrolar? Não, a gente tinha um plano muito certo com tudo que a gente queria fazer.
Eu diria que o plano tinha um cronograma bem estabelecido de 3 anos, né? Então, assim, no final demorou muito mais do que 3 anos e a gente nem conseguiu fazer tudo. Mas uma coisa que eu acho que tinha um plano bem desenhado. Tinha uma ideia de transformar a inovação financeira, tinha uma ideia de fazer o negócio das cooperativas, tinha uma ideia de fazer o negócio do mercado, melhorar o mercado de real estate, tinha a ideia do microcrédito. Acho que grande parte das coisas tinham ideia. Obviamente, a implementação e o dia a dia, a gente foi ajustando. Na parte de inovação tinha uma ideia boa, mas aí a pandemia, de fato, foi um desafio grande. Começou com o Brumadinho, eu já comecei a ver que as coisas não eram tão simples assim. Tinha um pedaço que envolvia passar projetos no Congresso, que também não era tão simples assim. As conversas que chegavam até mim antes, né, de sentar na cadeira do Banco Central, olha, você não precisa fazer essa parte, você dá os projetos para quem negocia com a Câmara e tudo vai funcionar maravilha. Foi bem diferente disso, como você sabe. Nada funcionou. Eu tive que me envolver pessoalmente, começar a atuar na parte política, falar com os congressistas. Eu acho que se não tivesse tido essa aproximação, né, com a ala política, eu não teria conseguido aprovar quase nada. Perfeito. E o tema que sempre desperta mais curiosidade, decisões de política monetária. Como é que você lembra, nesse período com tantas coisas que aconteceu, eu tive a oportunidade e a chance de estar junto com você em algumas dessas decisões. Tem alguma que para você foi a mais marcante, assim, que você pensa, igual que você tem mais vívido na sua memória, de um Copom que foi mais, que fica uma lembrança de um evento mais pivotal ali, mais importante? Olha, eu lembro de alguns, mas assim, uns que, né, são mais claros. Uma vez que o Fed, ali no começo da pandemia, que o Fed fez uma reunião intermeeting, né, para cair os juros, a gente obviamente já estava num processo a gente se perguntou, será que está acontecendo eles estão vendo alguma coisa muito diferente da gente? A gente já estava no processo, os juros no Brasil já vinha de um patamar mais baixo. Em algum momento eu tinha tinha uma ala que pressionava muito para uns juros muito mais baixos. Começavam a falar que o lower bound era né, por um período estendido em vários países desenvolvidos. A gente já estava navegando num juros nominal que começava a dar problemas, vamos dizer assim, de estabilidade financeira, de mudanças em termos de poupança contra fundos. Acho que você viu isso de perto. E a gente, em algum momento, apesar de ter uma pressão para continuar caindo mais, a gente em algum momento falou, não, a curva tem uma inclinação grande, vamos tentar fazer um guidance para tentar ganhar a política monetária através, né, de um achatamento da curva. Curiosamente, fomos criticados por não ter caído mais e depois fomos criticados por ter caído muito. Né? Então você fez o certo, provavelmente. Então, naquele momento, com as variáveis que a gente tinha na mão, eu conversava muito, e você sabe, lá no BS a gente tem acesso, conversava muito com outros banqueiros centrais. Eu sentia que tinha um pedaço da população de banqueiros centrais que achava que era assim, uma super mega recessão. A gente não tinha ainda as variáveis na mão e a gente não tinha ainda a noção do impacto do que um programa tão grande e robusto, fiscal e monetário, ia fazer com a economia mundial. No final, acabou se mostrando muito bom para frear, né, vamos dizer assim, o que poderia ter sido uma recessão, mas com efeitos colaterais inflacionários. E aí teve aquela reunião também nossa dividida, que obviamente essa foi uma reunião que a gente discutiu muito, foi super técnica, mas que acabou, a gente teve talvez uma dificuldade na comunicação do que tinha sido, tinha uma interpretação do mercado diferente. Eu acho que isso passou, mas sempre é uma coisa que a gente lembra. Né? E tem uma confidência, porque assim, eu participei dessas reuniões, 2 tiveram decisões jurídicas, uma nós votamos juntos e uma nós votamos separados. E não é que nós votamos separados, a reunião em si ela foi relativamente rápida até. Relativamente rápida. E na verdade a maior divergência que eu tive com você naquela reunião, não sei se você lembra, você começou a tentar me convencer que o LeBron jogava melhor que o Michael Jordan. Coisa que eu jamais ia admitir numa reunião dessa, e a gente teve um tempinho para ter esse tipo de debate. O LeBron é o nome do eu gostava tanto que é o nome do meu cachorro. É o nome do seu cachorro, exatamente. Não, mas assim, eu acho que isso no final você olha para trás, eu te falei muitas vezes, a gente está ali no calor da reunião, e a gente olha para trás e fala, pô, foi divertido, eu aprendi, foi, demais, foi bom, valeu. Foi demais. E você falou muito bem de que para além do escopo da política monetária, você conseguiu cobrir uma série de revoluções mesmo dentro do que é o mandato do Banco Central.
Queria que você destacasse aí, que pontos que você se orgulha mais aí do que você fez para... Eu acho que na parte de política monetária, o que eu achava que estava super bem feito, o meu antecessor tinha feito um trabalho maravilhoso, eu acho que a gente tinha um questionamento de o quão transparente a gente quer ser com as projeções e o quão claro a gente quer ser sobre a comunicação do que foi o debate, né? E aí tinham divergências, né? Então, a gente, né, quem vem da parte teórica e olha, né, assim, tem uma ala mais ligada, a ala, vamos dizer assim, Alan Blinder, de que é o máximo de transparência, né? Então seria assim, vamos fazer um Big Brother, né, do Copom. Será que a gente deveria fazer, por exemplo, todas as reuniões gravadas? A gente pensou, será que todas as reuniões com o mercado deveriam ser gravadas? Será que todo mundo deveria ter acesso a toda a informação ao mesmo tempo? No final se mostrou muito difícil de fazer isso, a gente não conseguia extrair do mercado e tal. Eu acho que na parte de ser mais claro em relação à modelagem, ser mais claro em relação à taxa neutra, ser mais claro em relação ao hiato, a gente avançou muito. E aí eu acho que da outra parte eu destacaria a parte de inovação, que eu acho que colocou o Brasil num patamar diferenciado em relação aos outros países e é amplamente reconhecido. Eu diria que a autonomia, né? A autonomia foi um processo longo, duro, com muitas idas e vindas, com muito desgaste, muito debate no Congresso, no STF, no Executivo também. E eu diria que as medidas de enfrentamento à Covid, do jeito que a gente teve que fazer, na velocidade que a gente teve que fazer e com a incerteza que a gente tinha no momento, foram coisas que eu destaco. Eu acho que foram aspectos positivos da gestão. E o que você hoje, faz pouco tempo, né? Mas já tem o que você sente saudades da época que você estava aqui no BC? O que você sente mais saudade? Eu sinto saudade de tudo. Eu gostei muito dos meus 6 anos. Eu sempre digo que foram os 6 anos mais felizes da minha vida. É óbvio que você... É como, né, como a gente tem essa... É quase que biológico. O seu corpo, né, a sua mente, uma hora acha... Bom, eu já fiz isso durante um tempo e eu estou pronto para ter um próximo desafio. Eu acho que isso foi chegando ali no 5º ano, de que, olha, eu fiz um ciclo aqui e tal, mas está na hora de passar o bastão para outro, de ajudar de outra forma e tal. Então, acho que isso aí foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. O timing foi bom. Obviamente, você tem que controlar a ansiedade, né, no final. Eu queria fazer uma transição suave, achava que um bom legado era a gente falar, independente se veio de um lado, veio do outro, se é partido A ou B, o Banco Central é técnico, a gente vai sentar, discutir, comunicar para as pessoas, olha, isso aqui é um órgão técnico que vai continuar assim. Mas eu tenho saudade de tudo, tenho saudade muito das reuniões do Copom, né? Tenho saudade do BIS também, o BIS era uma parte que eu gostava muito, né? Óbvio que ao longo de um tempo mais estendido, e são muitas reuniões, às vezes você tem que ir para o BIS quando tem coisas importantes acontecendo aqui, e você fala, poxa, talvez o meu uso seria melhor para o país aqui do que estar em outro lugar, mas eu tenho saudade de tudo em geral. E o que você pensa, ainda bem que eu não preciso mais fazer? Do que você tinha uma sensação de alívio? As audiências no Congresso às vezes são difíceis, né? Então essa parte das audiências em Congresso, e foi uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, mas eu sempre ficava um pouco, não que eu não tenho saudade, mas eu ficava um pouco tenso, né? Quando você recebe críticas do Executivo também é difícil. Acho que todo banqueiro central passa por isso, não só no Brasil, mas em outros países também. Quando você está na defesa, você não está no ataque, né? Um pouco que nem futebol. E aí, quando você está gastando muito tempo se defendendo, é um tempo que você poderia estar fazendo coisas diferentes, projetos e tal. Então, essa parte eu não tenho saudade, não. Aí você falou de vários pontos que você se orgulha da herança que você deixou mesmo, e esse da transição suave é um que você me deu a oportunidade de poder participar junto, e eu sou uma testemunha aqui, realmente. Acho que foi uma demonstração de fortaleza institucional do Banco Central, a forma como você conduziu o processo, fui super bem recebido. Eu nunca acreditei, eu nunca achei que a recondução era uma coisa muito positiva. Eu acho que você completa um ciclo e tal. Então, eu sempre perguntado, mesmo no primeiro governo, você vai ficar... Mas eu sempre disse, não, eu não vou aceitar a recondução, eu vou fazer uma transição suave e não vou aceitar a recondução. Quando a gente desenhou o processo da autonomia, eu tinha pedido, na época, para incluir que não teria recondução. Depois me convenceram que para a diretoria era importante ter recondução, porque é gente da casa, e quando você chega na diretoria é o último estágio, então que não daria ser... E aí eu fui convencido disso.
Mas para mim, eu acho que cada pessoa tem a sua opinião e eu respeito. Na minha opinião, para o que eu entendia que seria, vamos dizer assim, o meu papel, eu achava que era fazer um mandato, como eu digo, corrida de bastão. Pegar o bastão, correr o máximo possível, entregar o bastão para o outro e torcer para ele correr mais rápido que você, né? E aí, falando das coisas que você tem orgulho, e o que você, ou se é que tem alguma coisa assim, isso aqui eu queria ter feito e não consegui fazer? Isso tem muita coisa, mas sempre é assim, né? Você sempre... E faz parte, né? Eu queria ter visto um Open Finance mais envolvido, com marketplace, onde as pessoas pudessem entrar em um ambiente, ter todos os seus dados bancários, onde a gente já pudesse ver migração de produtos e serviços de forma mais ágil e mais transparente. Acho que a gente está indo para lá. Eu gostaria de ter feito o Drex, eu gostaria de já ter o Drex funcionando. Eu acho que a tokenização da intermediação financeira vai trazer grandes avanços em eficiência, apesar da tecnologia ainda ter os seus entraves. Eu gostaria de ter feito autonomia financeira também. Eu acho que uma das coisas que eu acho que foi difícil para mim foi ter feito tantas entregas no Banco Central e não ter conseguido deixar a equipe motivada o tempo todo. Muito, muito difícil. Você vem do mundo privado, está acostumado a pagar bônus e tal, e aí você chega no Banco Central e você tem que achar uma forma diferente de motivar as pessoas. Eu acho que talvez esse tenha sido até um erro. Eu deveria ter pressionado e insistido na autonomia financeira antes, ter sido mais enfático nisso. Mas assim, acho que foram todos os aspectos de aprendizado. Isso talvez seja uma coisa legal para pegar o gancho aqui, que eu tenho pedido para todos os ex-presidentes comentarem um pouquinho. É lógico que essa história de 60 anos é uma história formada pelos servidores do Banco Central que construíram toda essa história. E é muito legal poder ouvir os presidentes comentarem sobre o corpo técnico, a excelência dos servidores. Se você puder falar um pouco sobre isso. Eu acho que isso foi uma coisa que me impressionou muito, né? Eu acho que a gente tem aquele viés que carrega um pouquinho de estigma quando se trabalha no mundo privado. Nas primeiras semanas eu já vi que a gente tinha gente muito boa, que dava para fazer muitos projetos. A minha preocupação era deixar as pessoas boas, motivadas. Eu sempre gostei de ter alguma forma de poder, nem que não fosse financeiramente, mas que pudesse compensar aqueles que tinham feito um trabalho melhor ou que tinham tido uma performance melhor em algum período específico, de poder compensar de alguma forma. Eu acho que o Banco Central tem um quadro muito diferenciado quando se anda em Brasília e em vários outros lugares, pessoas muito capacitadas, um nível muito alto, com muitas pessoas com mestrado, doutorado. Então, eu fiquei super bem impressionado o tempo todo. E eu acho que um trabalho com um sentimento de pertencer, um sentimento de equipe muito bom. A gente fez o Pix durante a pandemia, com o pessoal trabalhando muito. Eu acho que depois o tema da greve e o tema, vamos dizer assim, da dificuldade dos funcionários de manterem a mesma qualidade de vida foi uma coisa que foi muito dura para mim de perceber e ter pouco instrumento para atuar nessa esfera. Eu tenho feito uma pergunta para os presidentes sobre se um leigo te perguntar o que é a atividade, o que faz o Banco Central, se mudou muito entre a sua época e agora. Mas como a sua época é agora, você fazem pouquíssimos meses, você pensar ao longo desses 60 anos, você acha que teve uma mudança muito essencial na resposta desta pergunta? Ou seja, o que é a atividade de um Banco Central? O que era antes e o que passou a ser agora? Tem uma mudança essencial? Eu acho que quando a gente pensa em termos de política monetária, vamos pensar no binômio aí, política monetária e estabilidade financeira. Eu acho que isso é quase que uma mudança que era muito, muito tênue, muito linear e adquiriu um formato, vamos dizer assim, de curva mais exponencial. Eu acho que a inovação tecnológica, a inovação na parte de informação, o fato de hoje, através da inovação tecnológica, o custo marginal de resgatar dinheiro foi para quase zero, são 3, 4 cliques no celular. O fato de você conseguir hoje gerar quase uma corrida bancária por um rumor na mídia social, o fato de sair um resultado ruim do banco e todo mundo ficar sabendo em tempo real, eu acho que isso mudou muito a forma, vamos dizer assim, de fazer a regulação bancária. Eu acho que hoje
você tem que ter, né, isso vai cada vez ser mais exponencial. Acho também que nesses últimos anos teve uma aceleração do que a gente chama de non-bank financial intermediation, ou seja, de, vamos dizer assim, empresas fora do sistema financeiro fazendo cada vez mais serviços parecidos, né, com o que os bancos faziam, e os bancos precisam se adaptar. Acho que tem uma parte de criptomoedas, criptoativo, stablecoins que acelerou muito e que está forçando os bancos, ainda que com alguma resistência, a olhar isso de uma forma diferente, o que a gente chama de DeFi, que é as finanças descentralizadas. Os bancos vão precisar estar mais próximos disso. Então eu acho que nos últimos 6 anos já mudou muito. Eu acho que os últimos 6 anos mudaram muito mais do que os 20 anos anteriores e provavelmente a gente vai ter essa mesma taxa exponencial de mudança daqui para frente, principalmente com vários países fazendo algum tipo de movimento de Open Finance, da briga não ser mais pelo cliente, ser pelo canal. Eu acho que nessa parte sim. Na parte de política monetária em si, eu acho que também com essa coisa de uma parte do crédito estar fora do sistema, com a coisa da digitalização e do questionamento em relação a qual é o melhor tipo de reserva de valor. Será que eu consigo ter uma propriedade digital, que é todo o tema que hoje está sendo discutido no Congresso americano em relação ao Bitcoin? E assim, a constatação de que os governos, ao longo dos últimos anos, trataram mal as moedas, né? Globalmente falando. Muita emissão de dívida, vamos dizer assim, muita pouca prestação de conta, né, para o detentor da moeda, para o cidadão do que está sendo feito, né? Muita saída fácil através de vários tipos de governo, né, que no final das contas custaram a credibilidade da moeda. Isso também, né, faz com que você tenha esse movimento aí pelas moedas digitais e tal. Eu acho que isso é um desafio, mudou muito mais nos 6 anos do que nos últimos 20, e eu arrisco dizer que vai continuar mudando de forma exponencial durante algum tempo. E o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje é um sinal de que vai começar a ter uma corrida para uma fusão entre o que era o mundo de digital, cripto, fora do banco, e como que o banco pode se aproveitar ou se aproximar, né, desse movimento de tal forma a fazer com que o cliente esteja um serviço melhor. Então, eu acho, por exemplo, que políticas de aproximar stablecoin com cartões pré-pago ou com uma forte forma de monetizar, né, os ativos digitais vão fazer parte da estratégia dos bancos no futuro. Interessante. Durante esse período de transição e até antes, você sempre foi muito legal comigo de permitir falar um pouco da tua experiência já e dar conselhos até para frente ali de maneira bastante aberta. Mas para a gente registrar aqui nesse documento, o que você daria de conselho para o Roberto que estava assumindo ali naquele primeiro momento, à luz da experiência que você tem hoje? Eu acho que um conselho que eu daria é não tente fazer projetos demais, tente focar em 3 ou 4 coisas, porque quando você tem muitos projetos, você começa a ter, vamos dizer assim, uma dificuldade de acompanhar a execução deles. Eu daria um conselho de que é importante se aproximar do Congresso, porque no final, no Brasil, tudo é lei, e todas as mudanças que passam pelo Banco Central, de uma forma ou de outra, não todas, mas grande parte, acabam virando, né, projetos de lei. E quando eu vim para o Banco Central, não era isso que eu tinha sido informado, então eu me informaria disso, eu falaria para mim mesmo, olha, o que te disseram não é verdade, você vai precisar estar mais próximo da parte política. Até por uma curiosidade, eu não tinha nem muita noção de que um dia um presidente do Banco Central ia ter que falar com alguém do STF. Isso se mostrou super relevante em vários processos, inclusive na autonomia, né? Então, eu daria esse conselho. E eu também daria um conselho de prestar mais atenção, né, para dentro, né? De manter as pessoas motivadas, de entender essa coisa, vamos dizer assim, né, o que a gente faz para manter, né, os quadros motivados quando você não tem muita capacidade de pagar por diferenciação de performance. Eu acho que eu daria esses conselhos. E eu posso considerar que esses conselhos valem se por acaso você encontrasse com alguém que foi recém-nomeado para ser presidente do Banco Central. Vale. Assim, paciência, né? Porque não é uma corrida de 100 metros, então muita coisa que você quer que aconteça rápido
você acaba conseguindo fazer com o tempo, às vezes de uma forma diferente, e construir assim, vamos dizer assim, construir uma forma de trabalhar onde todos se sentem relevantes. Acho que isso é fundamental. A gente tinha aquela frase lá que eu botei na sala. Eu acho que o Banco Central era mais hierarquizado quando eu entrei do que quando eu saí. Pessoal, fala a frase. A frase é que a autoridade do argumento é mais importante que o argumento da autoridade. Né? Eu achava muito hierarquizado nas primeiras reuniões, assim, eu fiquei... É uma coisa que me impactou um pouco. Eu acho que a gente conseguiu melhorar um pouco isso, mas é sempre um trabalho que pode ser aprimorado. E no final das contas, em alguns processos, como no Pix, em algumas coisas, muitas pessoas que não eram mais sêniores acabaram dando opiniões que foram relevantes para o projeto. Então, se eu pudesse ter tido a abertura de escutar mais todo mundo mais rápido, talvez tivesse tido... talvez eu tenha perdido inputs importantes no processo por não ter feito isso mais rápido. E dado que a gente conviveu junto ali profissionalmente, eu vou mudar um pouquinho a última pergunta, porque a última pergunta é sempre o que eu devia ter te perguntado e não perguntei, mas eu estou falando sempre num espaço dessa conversa aqui. No seu caso, nesses 2 anos nossos de convívio e agora, o que eu devia ter te perguntado e não te perguntei? Pô, eu acho que a gente discutia bastante todas as coisas, né? Eu acho que talvez uma coisa que eu alertei muito para você e que eu falaria para qualquer um é tentar fazer com que o Banco Central saia, o máximo possível, da polarização política e encontre as pessoas, independente do partido, que você acha que possam agregar em ideias que sejam semelhantes às ideias delas. Né? Então a gente, por exemplo, teve projetos importantes durante o governo Bolsonaro, onde a relatoria foi, tem um caso específico no senador do PT, em vários senadores de centro-esquerda. Então eu acho que isso é importante. É importante você sair, tentar sair dessa polarização. É sempre difícil, você sabe, quando você vai em um evento, vai sair uma notícia que você foi no evento assim, foi no evento tal. No final você vai em todos os eventos, mas só vai sair alguns. Exatamente. Se você for num evento que tenha gente de direita e de esquerda, só vão sair as pessoas que interessam, as outras é como se não tivesse no evento. Então eu vivi isso, você já viveu isso, vai continuar vivendo. Exatamente. Então sair um pouco desse... Eu acho que isso é mais recente no Brasil, que está mais polarizado. Mas também é assim em outros lugares. Se você vai olhar os Estados Unidos, por exemplo, eu estava agora lá conversando com algumas pessoas, pareceu muito similar ao que eu vivi, essa polarização. Roberto, eu já disse isso para você antes, mas te agradecer. Não, muito obrigado. Não só como cidadão, mas também como um herdeiro aí que pega todo esse avanço que você produziu e me entrega. Não, eu que agradeço a você, a todos. Boa sorte, força aí, eu sei que você vai precisar, como diz o meu antecessor, não tem calmaria no BC. Exato. Então, mas por outro lado, é um processo de aprendizado muito bom. As pessoas que você conhece no caminho, é impressionante. Eu estava trocando umas mensagens com o Mark Carney, que agora é o nosso primeiro-ministro. Então, assim, a oportunidade de conhecer pessoas, de trabalhar com pessoas brilhantes, acho que isso é inesquecível. Obrigado mesmo e vou continuar abusando dessa oferta da sua parceria. Claro, estou à disposição, sou um fiel escudeiro do Banco Central. Obrigado, Roberto. Obrigado mesmo. Valeu.